Tem um aviãozinho de vocês aí, convidem a galera, que é um tema para lá de interessante. Oi, Oi, Rogério, tudo bem, meu oi! querido? Tudo jóia! Ó, Prazer vamos mais uma pegar vez estar aqui. com vocês. Adorei, o pessoal ficou curiosíssimo de saber como que você. Todo mundo falou assim, vou ficar de boca fechada para falar com o doutor Rogério, né? Não, Eu pode vou ir à colocar aqui. vontade, só me fala quem quiser que eu faça a interpretação, né? Senão complica. Tá vendo, galera? Ele ainda vai fazer isso pra gente. Deixa eu chamar uma galera aqui, vou convidar uma galera. Peguem um Vamos lá. aviãozinho do lado, e aí Eu vou vocês vão chamar as minhas também aqui. convidar isso, para Vou chamar desvendar, todo mundo por aqui, ó. porque eu achei um tema para lá de interessante. A gente faz isso através da mente, né? Mas dos dentes? Pois é. Eu comecei a escrever um livro e depois parei, mas eu tenho que retomar isso. E eu começava o livro dizendo o seguinte: você já imaginou entender e saber o que está dentro dessa caixinha preta blindada que se chama cérebro? Entender o que está lá dentro, ter ideia de como se passa e como estão as emoções daquela pessoa, daquele indivíduo, sem necessariamente fazer algo de mais complicado ou ter que questionar, né? E esse método é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos interpretar os dentes de quem quiser. É isso aí. Então é bem bacana. Eu estou continuando a convidar aqui a turma também. Isso, Vamos vamos lá, gente. Ó, e convidando, gente. vocês que já chegaram, vamos lá. Dê uma ajuda para a gente aqui. Vocês sabem que a Laura é espetacular, faz um trabalho magnífico. Então ajude a gente a chamar Gratidão. fazer uma live aqui muito bacana, que possa contribuir e acrescentar muito na vida das pessoas. Ó, estão entrando vários hipnoterapeutas, né? Ó, galera, ele acabou de falar que ele está escrevendo um livro que ele fala assim, como interpretar a mente através dos dentes. Ó, a Jordânia, ela é namorada do Rafael Kreich, um dos melhores hipnoterapeutas do Brasil. Ela está aqui presente, Jó. Obrigada pela tua presença, Jamile, Quanto Marcinho, mais prazer, uma muito vez. obrigado, hein? Vita, querida, saudade de ti. Que bom te ver. Tá? E vindo a galera. Como que você vai fazer essa interpretação? Conta pra gente aí um pouquinho, é, como que você chegou nesse estudo todo aí? Tá. A história foi bem interessante, né? Eu tive, como você já sabe, um grande mestre que foi o Dr. Ernesto Furlan, e ele falava que os dentes tinham a ver com a personalidade. Na época, a tecnologia que se estudava se chamava-se biocibernética bucal. E eles falavam o seguinte: olha, foi feito um estudo num presídio, e no presídio verificaram que o sujeito que era do tipo agressivo, bruto, que ele não media muitas consequências, era aquele sujeito assim, Com o um queixo queixo para bem frente, marcante. assim. Uhum. Bem assim Tá. marcante. E o outro, que agia de forma mais comedida, ele era mais cuidadoso, ele gostava mais de agir à noite, na surdina, aquela coisa, ele era assim. Ele tinha o queixo para trás, né? Então, Uhum. aí eles passaram a traçar o perfil médio. Mas por que, que um é de um jeito e por que, que o outro é do jeito? Se você vai ver, por exemplo, nos quadrinhos, pega, por exemplo, lá os Vingadores, o Thanos tinha aquela mandíbula enorme, né? Então, por que, que é tido isso? Na verdade, a mandíbula, o queixo, ele corresponde ao nosso mental. Aqui essa zona mental, mas ela corresponde à nossa expressão mental, à nossa mente. Então, quem tem o queixo para frente, se ele bota uma coisa na cabeça, ele vai em frente, ele não para. Ele não fica limitado por algumas ações. Já o que tem o queixo bem para trás, como nós mostramos agora, ele vai pensar, vai analisar, ele vai ficar assim, bom, será que vai dar certo? Deixa eu pensar primeiro. Deixa eu ver uma outra alternativa. O sujeito que tem o queixo para frente é aquele que, se você falar assim, olha, você está com uma doença terminal, e para resolver você tem que ir para o Tibete e passar lá uma semana com o sujeito fulano de tal, e fala assim, me dá o endereço e eu vou já comprar passagem. Se você fala para um outro que tem o queixo para trás, por exemplo, ele vai falar assim, puxa, mas será que não existe outra alternativa? Então, são características diferentes de um para o outro,
que a gente avalia. Então, isso foi a origem do presídio. Depois eles continuaram as pesquisas e chegaram à conclusão de que a parte superior da arcada corresponde à mãe e a parte inferior corresponde ao pai. E aí você começa a criar conexões, né? Porque, de certa forma, a figura masculina, até o presente momento, ela representa esse lado aventura, né? Os homens sempre foram muito mais aventureiros do que as mulheres na história. Hoje já está tudo diferente. Nós estamos tudo misturados aí juntos em todos os processos, o que é legal. A gente vai buscando um certo equilíbrio social, um certo equilíbrio. Mas no passado, por exemplo, era o homem que era o caçador, era aquela coisa. É da nossa antropologia isso, não sou eu que estou dizendo, isso é da nossa história. Quando o pai é fonte de inspiração, essa área cresce mais, ela se desenvolve mais. E aqui é a parte da mãe. Então, o crescimento da arcada, a gente vai verificando quanto que é a presença daquele pai ou daquela mãe na educação da criança. Nossa, que incrível! E aí, o pessoal que está por aí, o que vocês estão achando? Vocês estão conseguindo entender? Pergunta aí, Laura, para o teu público aí, que você conhece todo mundo. Não conheço todo mundo, não. Tem gente aqui que eu não conheço, mas tem bastante terapeutas que estão curiosos, né? Porque mas assim, agora eu tenho uma pergunta, assim. Isso pode mudar pelas experiências de vida? Você vai vivendo, vai mudando a tua arcada? Veja, a arcada ela vai se conformar, ela vai pegar a forma dela até os 13, 14 anos. Depois ela mantém. Então, o processo é assim, de acordo com as suas experiências de vida, né, você vai acumulando aquelas informações e vai definir, basicamente, o posicionamento dos seus dentes. Vamos dizer que uma moça teve experiências ruins com o pai, com o tio, não precisa ser nada mais grave, mas a mãe dizia para ela que homem era tudo uma porcaria e que não sei o quê, coisa parecida. Então, quando pega, você divide assim no meio da face, para o lado esquerdo, aqui está o relacionamento com o afetivo, né? E se ela olhar para o afetivo, então, na parte de baixo é o masculino, tá aqui, essa parte aqui. Esse dente nessa localidade é o dente que representa o relacionamento com o feminino, com o masculino no afetivo. Então, se a pessoa não se dá bem com o pai, esse dente vai estar para trás. Ele vai estar recuado. Se eu ficar assim, você vai me analisar? Vou. Mas não vale, né? Você sabe que a gente já arrumou essa boquinha aí, né? Mas tem uns vestígios, né, meu? Você Uma vez já me analisou mesmo depois de ter arrumado meus dentes. Sim, sem dúvida. Então, vamos lá. Você quer se colocar como modelo aqui, Laura? Eu me ponho, eu sou livre aberto. Tem o Alan perguntando se é parecido com fisionomia, é isso? E a fisiognomia é um outro estudo. Fisionomia. Né? A fisiognomia, ela vai estudar a questão da face. Então, face quadrada de um jeito, face estreita, face alongada. Os traços da face vão dar informações para as pessoas de como está no emocional. Aliás, sabe de quando vem isso, Laura? Esse estudo? Lá de trás. Um bocadinho. Passaram por aqueles dois ETs. Você conhece aqueles dois ETs? Aristóteles e Hipócrates. Caraca. Só pode ser ET, né? Esse estudo da fisiognomia vem desses caras. Eles fizeram estudos tentando verificar a correlação que tinha do emocional com o aspecto facial. Mas isso vem de antes. 800 anos antes de Cristo, já existiam tábuas de argila da Babilônia que eles faziam descrições do emocional das pessoas através da aparência facial delas. Olha, da que aparência legal. física. Então, o que nós estamos... Tem gente que fala assim, esse povo fica inventando coisa, né? Na verdade, não. Nós estamos falando de algo que está aí há mais de, quase 3.000 anos já está neste planeta aqui, as pessoas tentando desvendar o que está por trás disso tudo. O dente é uma porta. A pessoa pode... Não tem o iridologista, ele estuda a íris. Não tem o podólogo, ele estuda o pé. E aí ele vê. Não tem a quiromancia que estuda a palma da mão? Então, muitas vezes a quiromancia ela não está estudando só o futuro, ela está projetando o futuro. Claro que tem gente que tem a intuição e pode projetar o futuro. Mas olhando na palma da mão, ela vai ver a história de vida da pessoa. Assim a gente faz com os dentes. Por exemplo,
Se alguém aí que está nos ouvindo tem algum problema com algum dente, ou teve dor de dente, ou precisou extrair recentemente, me conta qual o dente, a gente vai tentar conversar sobre isso. Vocês que estão aí. Então, fala aí vocês. Aí vocês me falam, se você quiser falar, se você souber qual dente que é, por exemplo, é o dente de número 36, é o dente de número tal, eu já vou saber e já vou poder explicar para vocês aqui. Estou vendo o pessoal chegando, bastante gente chegando aí. Então, vamos lá. Então, é assim, funciona da seguinte forma. Em cima corresponde com a mãe, embaixo corresponde o pai. Mas se os dentes de cima estiverem tortos, não significa que a gente tem problemas de relacionamento com a mãe. Tá? Dor no terceiro molar. Quem falou? Dor no terceiro molar. A Vicky tá direito, fazendo. Tá legal, Vicky. Da onde, Vicky? Acima... Já que você colocou aí. Terceiro molar é o dente do siso, que todo mundo arranca de forma inadequada. Qual que é o terceiro? O terceiro molar é o dente do siso, lá no fundão. Vamos lá, fala lá. O dente, qual o terceiro molar? O de cima, o de baixo, do lado direito, esquerdo, e aí a gente vai chegar no ponto. Como surgiu aí o terceiro molar? Lá, os dois inferiores. Muito bem. Deixa eu ver, o clássico siso, os 4 foram extraídos. Olha lá, quem que falou isso aqui, ó? Então, a Andrea. A Andrea falou assim, olha, clássico, siso, os 4 foram extraídos. Isso é um erro grave. Isso entra até naquelas teorias de conspiração, sabia, Laura? Bom, mas e sabe que isso aí, tipo assim, eu vou fazer 40, mas na minha época, tipo, com 15 anos todo mundo tirava, então eu também não tenho. Então, algumas vezes você já se viu, você está num caminho, está indo, está firme, aí você pega e fala assim, puxa, não é bem isso, caramba. Aí você pega e muda de caminho e vai para outra direção? Pô, cara, já mudei 1000 vezes de profissão, até que eu me achei. Exatamente. Então, veja, agora, se você não pôr o pé no chão aí e se centrar, você vai mudar de novo. Sabe por quê? Porque você arrancou os 4 sisos da sua boca. Os sisos são os dentes que comportamento de vida e a sua perspectiva de futuro não pode ser extraído. Tá? Então, você está numa busca de um fechamento de um ciclo. Tá entendendo? Você está tentando fechar um ciclo que foi quebrado quando extraiu o dente. Então, os dentes inferiores os dentes do relacionamento com o universo masculino social, que está à sua direita, ou com o universo masculino afetivo, que é o seu pai, seu avô, as pessoas que estão ao seu lado. Deixa eu ver, tem gente escrevendo aqui, ó. Extraí 2 sisos de baixo ano passado. Dizia que era isso que estava remontando meus dentes da frente. E provavelmente o Alan está aqui escrevendo, os seus dentes continuaram remontados, né, Alan? Porque não é o siso que causa o apinhamento dos dentes. É a falta de espaço, falta de crescimento. Então, o siso, ele é vítima, não é o vilão. Então, vem lá. O siso ele tem 2 funções importantíssimas. Primeiro, ele, dentro do processo emocional, ele chega numa faixa que vai entre 15 e 25 anos para a maioria das pessoas. Tá? Quando precisa extrair, é porque a arcada não cresceu. E se a arcada não cresceu e o dente está sem espaço, veja só o que acontece. Aí ele tem dificuldade de nascer, ele começa a machucar, incomodar, e muitas pessoas querem se livrar disso e já arranca logo. Mas quando ele é extraído e não tem esse programa, é um programa, nós somos um programa, você sabe melhor disso do que eu, né, Laura? Sim. Nós somos um programa aqui. Uhum. Então, e o dente é parte dessa programação, ele vai encaixando e programa aquilo. Cada toque que ele dá, manda um programinha pra gente aqui. Então, a ausência do siso faz com que você fique desorientado, perdido, porque ele faz aquele questionamento, ele chega numa fase que questiona, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu vou casar? Não sei. Eu vou morar no exterior? Não sei. Eu vou fazer faculdade do quê? Não sei. E aí você está naquela fase de questionamento. Dos meus pacientes, aqueles que chegaram com 15, 16 anos, eram aqueles que, desde pequeno eu falava que eu queria ser médico. Desde pequeno eu falava que eu queria ser engenheiro. Desde pequeno... E a pessoa ficou com aquilo na cabeça e foi. Aí o dente que corresponde a essa perspectiva de futuro, ele nasce sem dificuldades. Então, toda vez que a pessoa está desorientada, por que a fase que mais dá problema do dente do siso é nessa fase de 18, 20 anos? É a fase de vestibular. Né? As pessoas estão lá tentando decidir o que elas vão fazer da vida, sem saber direito, e às vezes ela não tem expectativa, não tem uma segurança do caminho que ela vai fazer, e ela entra numa profissão.
Eu tive um caso, por exemplo, de um paciente, um rapaz brilhante, estudioso pra caramba. E ele estava fazendo o vestibular para medicina. E você sabe como é que é vestibular para medicina no Brasil, né? Super puxado. Aí, adivinha o que aconteceu? Ai, doutor, meu dente do siso está não sei o que, não sei o que. Aí eu expliquei tudo para ele. Ele falou, e agora? O que a gente faz? Eu falei, nós vamos fazer um procedimento simples chamado ulectomia. Aliás, o siso não dói. Na maioria das vezes ele não dói. O que dói é a gengiva associada ao dente. O dente é uma coisinha assim, às vezes fica um pedacinho de gengiva cobrindo ele e essa gengiva inflama. Basta tirar essa gengiva aqui, ó, que foi o que nós fizemos com ele, pronto. Hoje ele está, acho que o segundo ou terceiro ano de medicina, tranquilo, calmo. Nossa, que Feliz da vida. incrível! Que incrível isso, hein? Feliz da vida. Agora, e quem arranca? Aí você quebra esse ciclo e fica que nem você. Eu estou feliz que você falou assim, já mudei de tudo e agora eu me achei. Sim, agora me achei. Mas eu tava numa live anterior e eu falei assim, nós terapeutas somos os mais doentes. Até a gente se achar, a gente passa, né? A gente É, passa por tudo. Então, acho que aqui, todos que estão aqui, que são terapeutas, já falaram, tirei o dente, tirei dente, tirei dente. Então, pois estamos é. tudo no mesmo caminho. Por que eu brinquei com essa coisa de teoria de conspiração, né? Porque, veja, se você cria um programa onde você arranca o dente do siso de todo mundo, então você arrancou os 4, ok. A pessoa vai ficar perdida no mundo, ela vai para lá, aí ela vem para cá, ela vai para baixo, vai para cima, é só gesticulando para entender, mas ela fica em busca de algo que está dentro dela e ela não achou. Isso dá um monte de Uhum. trabalho para vocês, tá vendo? Ó, tem uma pessoa aqui, a Vicky O meu parou de andar aqui, deixa eu ver. Ah, eu parei, cadê? sensibilidade nos dentes 21 e 11. Tem a ver com o emocional? Com toda certeza. Olha Por que o só. dente 21 e 11? A Ah, o gente. dente 21 e 11, vamos lá. Dente 21 e 11, assim. 21 e 11. Ah, tá. São os dentes da personalidade. São os 2 dentões da frente. Esses aí, Laura, esses 2. Os dentes 21 e 11 são os dentes da sua personalidade. É o seu eu principal. Se você está com sensibilidade nesses dentes, quer dizer que alguma coisa está quebrando o seu eu. Está mexendo e te desestabilizando. Né? Normalmente a causa disso é conflito com o inferior. Bate, Hum, bate, bate. Aí é o inferior que faz bater. Mas às vezes não tem problema com o dente inferior. Tem problema com o que está aqui. Quando você bate os dentes, isso é uma representação do que está acontecendo com você. Tem pessoas que do nada começam a ter dor no dente aqui. Sei lá, primeiro molar, superior, inferior, tanto faz. Do nada está doendo. E aí passa 2, 3, 4 dias, vai embora. O que aquilo representa? É o tensor. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa recebeu uma notícia, vou pegar alguma coisa meio chata só para, porque a gente tem que falar de tensores, né? Não quero exacerbar a negatividade, mas vamos dizer que a pessoa perdeu o emprego. Tá? O primeiro dente que pode doer para ela vai ser o primeiro molar. Sabe, quando os dentes vão nascendo, é o primeiro grandão que está aqui do lado. aham. Esse é o primeiro molar. Então, quando a gente tem essa situação de envolver o financeiro, o primeiro molar é que vai apresentar problemas. Você pode ver, nas comunidades mais carentes, é o dente que mais sofre cárie. Ele Hum, chega aos 6, 7 anos de idade e muitas dessas pessoas que vivem e crescem em comunidades carentes perdem esse dente. Elas acabam perdendo o dente por causa do tensor envolvido. que Segundo interessante. Segundo dente que dá muito problema, o segundo molar, que está logo atrás desse primeiro, que é o dente relacionado à sexualidade, ao poder masculino e feminino, e essa situação na sociedade. Então, quer dizer, a sexualidade é uma coisa que nem muito, em muitos centros não se fala assim, isso, não quer comentar, não quer falar, e a pessoa vai crescendo sozinha com aquilo e sofre com essa questão. Né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, ó. Quando os dentes da pessoa quebra com frequência? A Assiste Gisela sua está live. perguntando. Ó. Tá show. Gisela, quando a pessoa quebra os dentes, a pessoa quebra os dentes com frequência, é porque ela está tensa, né? E aí, para você ver quais são as áreas que ela está com mais problemas, aí você tem que saber qual o dente que está quebrando. Vou ensinar vocês a fazer, ó. Vocês que estão aí na live, vocês, ó, para você me falar qual que é o dente que está com problema. Eu tive uma ideia agora, vamos Ah, passar. Você vai contar assim, ó, do dente da frente, você conta 1, 2, 3, 4, 5, e você conta para mim. E aí, dependendo onde for, você me fala, é o 5 do lado superior direito.
Aí eu já vou saber que dente é, tá bom? Aí você me pergunta, é o quinto dente, o sexto dente, eu vou saber, tá? Me conta aí, porque todo mundo tem uma história com dente, não é isso? Todo mundo. Por exemplo, eu não tenho 3 dos meus dentes do siso. Não porque eu arranquei, mas porque eles não se formaram. E a história disso é o seguinte, quando eu era... aí que tá. O dente se forma quando nós temos cerca de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E nesta época, nós passávamos por problema porque meu pai era alcoólatra. E eu ficava na porta, na janela de casa, olhando, esperando ele chegar. Então, a minha perspectiva de futuro era muito ruim. Eu tinha medo, tinha incertezas, inseguranças. Então, os meus dentes não se formaram. Os dentes do siso não se formam por basicamente 2 mecanismos. Quando você não tem certeza, tem medo, tem insegurança em relação ao seu futuro, né? Que é a questão principal. Ou quando você, mesmo que está dentro de uma estrutura que é financeiramente muito boa, uma família rica, mas o seu sistema emocional não está bom. Pode ser, por exemplo, a pessoa vive numa pobreza muito grande. Então, ela sente que ela não tem uma perspectiva muito grande de futuro e aí os dentes têm dificuldade para nascer, né? Agora, às vezes pode ter o dinheiro, mas não tem o emocional, não tem aquela estrutura boa. Tem pergunta aqui, deixa eu ver, vamos para lá. Ó. A Sheila falou assim, quarto, terceiro molar. Peraí, quarto, primeiro pré-molar. Falta espaço para o dente. Uso um aparelho por muitos anos. Sheila, você usa aparelho fixo? Então, o quarto primeiro molar, acho que ela quis dizer o seguinte, vamos lá. Quando a gente conta assim, Sheila, a gente conta 1, 2, 3, 4. Nós falando, se é o quarto dente, a gente não se refere a ele como o terceiro molar ou o quarto primeiro molar. A gente se refere a esse dente, o nome dele certo é pré-molar. Mas vamos pular essa parte que não precisa saber. Então, quando você conta aqui, o quarto, 1, 2, 3, 4, seja de cima ou de baixo, esse dente, ele corresponde à sua liberdade de expressão, tá? E se não tem espaço para ele, é porque você já está se sentindo pequena diante desse mundo. Então, se a sua arcada já está pequena, e aí não tem espaço para o dente, então está refletindo o seu eu. Eu estou sentindo quase que a sua dor aqui, né? Sheilinha, depois você me liga, aquele é do HQI, faz sentido. Então, você já até sabe da história, né? Você vê, olha só que interessante que é. A Laura conhece a tua história. Quando eu começo a falar, ela... Pum! Vamos ter que fazer parceria, hein, Laura, para tratar essa turma aí. Pô, Me manda as bocas, eu faço a interpretação, te mando de volta e você trata. Vou ver se te levo lá para o HQI, para você dar uma aula dos dentes lá. É muito interessante. Olha, eu acho que, assim, no mundo terapêutico, uma das ferramentas seria trabalhar em parceria com isso, para a gente multiplicar esse conhecimento, né? Porque facilita muito, adianta muito, acelera muito o processo. Então, Sheila, é isso, olha. Se a sua arcada, se o dente não tem espaço, é porque a arcada está pequena. Vamos ver se a Sheila respondeu aqui. Cadê? Peraí. Deixa eu ver. Quando você não... Peraí que a gente fala... Não, a Sheila, ela só aplaudiu. Ó, só fez a mãozinha. Depois tem uma outra pergunta assim. Então, o problema, Sheila, assim, no seu caso, com falta de espaço, nós não recomendamos o uso de aparelho fixo, tá? Porque o fixo, ele usa um arco pré-contornado para todos os casos e isso não é bom. Aqui, tem uma colega aqui, ó, da minha turma, a Voiron, ela está sempre com a gente. Obrigado, Voiron, pela sua pergunta. Ó. Quando você extraiu apenas os terceiros molares, os outros 3 estão erupcionados. Isso pode estar provocando algum desequilíbrio? Sim, na verdade o que acontece é, o nosso corpo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Mas, vamos lá, tirou um dente aqui. Então nós temos menos peso, estou só citando. Normalmente extrai de baixo, que é onde tem menos espaço. Você diminui um pouco do peso nessa região. A tendência é que a sua cabeça rode para compensar o dente, tá? E isso requer um sistema de equilíbrio para balancear a sua coluna. Mas é uma diferença muito pequena e isso vai repercutir ao longo dos anos. Aí tem gente que pode falar assim, então não é melhor a gente tirar os outros dentes todos para a gente equilibrar? Não, porque aí piora. Porque veja, quando a gente tira um dente, o movimento que a cabeça faz, ela vai um pouco para frente e roda para o lado. Tá? Na verdade, ela roda para o lado que extraiu. Tirou aqui, ela vem para frente um pouco e roda para o lado.
Então começa a tensionar o pescoço. Quando você tira os outros, a cabeça protui mais para frente e uma das principais situações geradas pelo problema do dente do siso é cervicalgia, dor aqui, ó, dor no pescoço. Pega a dor cervical e pode interferir na coluna, porque a cabeça faz esse movimento aqui, ó. Ela vai à frente. Para compensar o dente que foi extraído, ela vai à frente. Então, a pergunta da Voiron está certo. Gera um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio deve ser corrigido com sistemas de placas. Nós usamos, nesse caso, as placas Polis, que é o que a Laura usou. Maravilhosas, eu sei, me ajudou muito, arrumou minha postura, eu vivia com dor no corpo também, arrumou. E o bruxismo também me ajudou muito. Ó, tem a Lili falando, perdi o sexto dente, tanto de cima quanto de baixo. Lili, o direito ou esquerdo? Isso tem a ver, direito ou esquerdo? Tanto de cima quanto de baixo. Tem a ver. Olha lá, então, a Lili está falando do sexto dente, ela contou, isso foi bom, a ideia foi ótima, gostei. Então a Lili está falando, sexto dente é o primeiro molar. Tá? O dente de número 6 é o primeiro molar, é o dente do financeiro. Então, quando a pessoa sente que ela não está conseguindo, ela, sabe, Laura, você entende disso melhor do que eu. Quando ela está dentro dela, ela sabe que ela é capaz, ela sabe que ela pode, mas ela está quebrando a cara, não está conseguindo. Aquele programa mental dela está desregulado, então ela não consegue se projetar financeiramente. Ela não consegue se dizer bem financeiramente. Vamos ver se ela escreve aí, Laura, você me avisa se ela escrever? Se Sim. é de baixo, de um lado ou do outro. Ó. Perdi, a gente fazendo... do lado direito em cima. Direito em cima é o social, ela escreveu, ó. Meu cesto sempre machucando também, ó. Alguém contou aqui, ó, a Andréia. Meu cesto sempre machucando também. Então, veja, o machucando como, Andréia? É na sua gengiva, morde a bochecha, o que está acontecendo, tá? Olha lá, então, a Lili... Lili. A Lili. Obrigado. Então, a Lili, ela perdeu o superior direito e o inferior esquerdo, tá? O superior direito, acho que é isso mesmo que eu peguei. O superior direito é ela com o feminino no social. Então, quer dizer, ela nas relações de trabalho, com tudo aquilo que é feminino, ela estava se sentindo pequena. Então, pode ser a visão dela como mulher diante do mercado de trabalho também, né? Então, ela estava se sentindo menor, incapaz de gerar aquele resultado que ela gostaria. Olha, ela está confirmando. Na parte de baixo, o que acontece? É o relacionamento dela com o masculino afetivo. Pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser quem for a parte do afetivo dela. Então, quer dizer que ela está se sentindo da mesma forma, só que desta vez em relação a esse sistema. Por exemplo, vamos dizer que ela queria ir para uma escola particular, para pegar uma situação hipotética. E uma travadinha. Queria mandar o filho para uma escola particular, mas ela não conseguiu a renda que ela precisava e aí não dá certo, então ela pode vir a perder o dente numa situação dessa. Tá faz todo sentido. Tá certo que eu já fiz terapia falou, nela com pai, isso. Olha aí. A Lili está contando, é o pai. Eu já fiz a terapia nela, isso mesmo. Né? Então, o pai é essa questão. Às vezes, a gente tem muitas pessoas têm essa inspiração no pai e querem provar a sua capacidade, que vence. E aí, o dente é perdido não com um único momento, mas são várias situações que vão batendo. Olha lá, Lili escreveu, verdade pura. Aí, que bacana. Então, viu? Agora vocês estão sabendo por que a Laura me chamou para bater um papo com vocês. Nossa, maravilhoso. Isso aqui pra gente, terapeuta, vai ajudar muito. Vamos ter que marcar uma aula com o Dr. Rogério, vamos levar ele para Campinas, vamos levar ele pro método Crash. A gente, por exemplo, se a gente fizer uma hipnoterapia, a gente mudar o padrão mental da pessoa, pode mudar sozinho a posição dos dentes? É possível? É possível. Por exemplo, eu fiz aquele negócio de colocar o queixo um pouquinho mais... Fez uma cirurgia e projetou aqui. Não fiz cirurgia, é aqueles negócios que injeta, sabe? Sim, tá. Não o sei efeito como é o chama. mesmo. Isso. Tipo ácido hialurônico, silicone, Isso. E ácido hialurônico. Então, isso pode ter mudado a minha personalidade? Claro. Eu vou ficar de lado e você vai me analisar. Tá bom, virei. Tá bom Vamos aí? lá. Tá bom, tá ótimo. Então, veja, olha. O perfil da Laura, ela preencheu essa parte do queixinho dela aqui. O que isso representa?
A projeção mental dela. Um jeito que ela achou, através da estética, ela olhava no espelho. Pode virar para cá, Laura. Pode virar para a gente. Tá bom. Já. Ela achou um caminho, pelo método intuitivo dela, de criar uma compensação pela falha de crescimento que ela tinha. Porque qual era a necessidade que ela tinha? De se projetar, de falar das coisas que ela sonhava, aspirava, sentia que estava dentro dela, mas ela não conseguia. Por que ela não conseguia? Porque estava para trás. Faz sentido. Né? Então, ela essa projeção mental. Então, por um caminho alternativo, ela achou uma porta para fazer. Que nem você falou, se a gente fizer hipnoterapia, fizer tal das técnicas e tudo, dá para mudar isso? Com certeza dá. O que acontece é assim, vamos dizer que a hipnoterapia é a água mole. E vamos dizer que o dente é a pedra dura. Então, de tanto bate, até que fura, não é esse o ditado? Agora, para a água mudar o dente, para a água mudar a pedra, é muito mais demorado do que você mudar a pedra de lugar. Então, a reprogramação mais simples e prática é cuidando dos dentes. Então, Sim. a gente pega um paciente, começa um trabalho de alinhamento dentário, nós não estamos buscando simplesmente a estética dele. Nós estamos buscando o equilíbrio funcional, mental e físico dele. Então, é o caminho mais prático e rápido da gente atingir esse equilíbrio. É óbvio que, vamos supor, dentro da sua pergunta, corrigindo os dentes vai mudar o emocional imediatamente? Não. Vai estar reprogramado, mas vale sempre muito a pena ou trabalhar em paralelo com um trabalho terapêutico, ou até terminou, faz o trabalho terapêutico. Quantos dos casos de pacientes que corrigem os dentes, tira o aparelho, larga tudo, daqui a pouco volta e fica tudo bagunçado outra vez. Então, ele não reprogramou aqui. Tem que trabalhar os dois ao mesmo tempo. Por isso que o tratamento adequado não pode ser toque de caixa também super rápido que você faz, aí você solta tudo e vai bagunçar tudo outra vez. Cadê, galera? Quem mais tem pergunta? Qual é o número do dente que te incomoda aí? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eu não tenho dente que me incomode, mas depois eu te mostrar e você analisa. Tá bom, vamos. Ó. Vamos lá. De baixo e de cima. Bom, olha, já achei um dentinho, tá vendo? Se vocês olharem da Laura agora, do lado esquerdo dela, ela tem o dente central, que está um pouquinho para trás dos outros. Ô, Laura, você deixou ele em todo, menina. Bom, vamos lá. É emocional, né? Esse Tem dente, que ir aí de novo. esse dentinho dela, e agora com Clear Balance a gente corrige isso aqui assim, ó, rapidinho. Esse dentinho corresponde ao relacionamento dela com o universo masculino no afetivo. Faz total sentido. Então, o que acontece? Ele está agora para trás. Então, dentro desse sistema, a Laura perdeu um pouco da personalidade dela dentro desse relacionamento. Pode ser com o pai, lembra? Pai, filho, marido, avô, todo mundo que faz parte do feminino afetivo. Pai? Pai. Tá vendo? Então, olha lá, e a gente vai batendo com isso. É o pai. Então, ela não está conseguindo se explicar bem para o pai dela, embora ela mostra que ela gosta dele, tem um bom relacionamento com ele no geral, mas ela acha que a personalidade dela vem se apagando no relacionamento. Sim. Então, veja, então você pode fazer uma série de terapias, toda uma reprogramação, uma meditação para reprogramar a mente, e muito bem, legal. Mas a gente corrigindo os dentes, você já se sente mais equilibrada, aí a terapia funciona mais rápido. Quando que você vai voltar a atender? Eu preciso marcar de novo. A gente precisa conversar com esse tal de corona aí, falar quando que ele vai sair de viagem, né? Vamos Sim. mandar ele viajar para Marte. Nossa, porque é incrível, que incrível. Ó, sexto dente abaixo à esquerda. Andrea Lago. Linda, Andrea. Você viu que coisa? Olha só. Peraí. Acho que eu perdi alguma coisa, Laura, aqui. Ele está falando do sexto dente abaixo esquerda. O que significa? Não, eu estava vendo aqui do Alan, falou que a irmã tirou tudo e os dentes voltaram. Aí sim, sexto dente abaixo à esquerda. Sexto dente é o dente mais problemático da história, tá? Adivinha por quê? Econômico. Econômico. Ele está ligado ao prover o próprio sustento. O sexto dente está ligado ao aparelho digestivo, ao estômago, intestino, toda essa parte visceral. Olha, faz sentido com a QI.
Sim, tudo está interconectado. Você sabe que eu estive em Dallas o ano passado, em outubro, num curso onde o médico concluiu que 95% dos casos de câncer começam na boca. É incrível. Eu falei, uau, olha só a nossa odontologia sendo ainda mais valorizada. E aí eu fiquei sabendo, conheci a história de um sujeito no México que trata câncer só cuidando do dente. O sexto dente é o dente do sistema financeiro. Então, falou assim, ó, dente de baixo à esquerda. A baixa esquerda é aquela situação, é pai, né? Masculino afetivo. Então, quando a pessoa perde esse dente, ela está se vendo no universo masculino afetivo, que pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, alguém que é importante na sua vida, alguém que toca o seu coração, não é qualquer um. Você não está se sentindo capaz de prover o seu próprio sustento. Você está sentindo aquilo que você é capaz de fazer, né? Então, aí quando você perde o dente, quer dizer que você perdeu algumas batalhas ali. Entendeu? É isso que representa a perda do dente. Inclusive, canal também é isso. Qualquer problema no dente, né? Não é só a perda, né? Que nem o meu entortou, já representa alguma coisa. Já está representando, né? Então, o Sei mais aí, Dilmar, Léo. siso inferior esquerdo não nasceu, está na horizontal, totalmente dentro da gengiva. O que quer dizer? Muito bom, boa pergunta. Então, vamos lá. O siso, lembra, o siso é perspectiva de futuro. Precisamos saber também se os outros nasceram, é interessante saber isso, porque assim, a interpretação dos dentes, o ideal, quanto mais informações nós temos, nós conseguimos montar um filminho aqui na mente para entender melhor. Mas o inferior do lado esquerdo, incluso, quer dizer, ele está ali deitado, não conseguiu nascer, a gente sabe que a causa disso foi falta de crescimento da arcada. Se a arcada não cresceu tudo que deveria, então, desde sempre, você vem com aquela situação onde você sente o mundo pesado em cima de você, você está tentando sobreviver a ele, está tentando crescer nele, está tentando se fazer na vida, mas você está sentindo aquele peso sobre você. Por isso que a arcada não cresce e não se desenvolve. E o dente do siso, no inferior esquerdo, é o seu relacionamento com o masculino afetivo, que é seu pai, que é seu irmão, que pode ser um filho, pode ser alguém, um avô, alguém que represente muito na sua vida, né? Então, normalmente, para ele ficar desta forma, isso está mais associado a traumas que aconteceram lá atrás na sua vida. Pode ser quando você tinha 7, 8 anos de idade, se bem que ele nasceu, não, foi mais para frente um pouquinho. Provavelmente alguma coisa entre 12 e 15 anos de idade, alguma coisa aconteceu que mudou a sua perspectiva desse futuro, onde você começou a achar que ia ser mais difícil do que você imaginava, e a gente vai começando a sofrer. Aliás, o nosso sistema de ensino ele é muito falho, porque ele diz todo o tempo para a gente que nós somos insuficientes. E esse é um problema sério que a gente enfrenta, né? Porque a gente está ali sempre batalhando para fazer algo, mas na escola você foi programado para falhar. Né? O nosso sistema de ensino precisa ser mudado rápido isso. Porque assim, você estuda lá para uma prova, mas quem é que conseguiu ir bem em todas as provas? O conteúdo é muito grande e às vezes as explicações não são tão boas quanto deveriam, a prática, o envolvimento de fixação do conteúdo não é tão bom e você acaba saindo da escola com aquela sensação de, puxa, nossa, eu era péssimo em português. Nossa, eu era péssimo nisso. E tanto faz, isso não tem problema, mas isso fica como marca na sua mente. Né? E aí você vai para a vida depois, e aí você começa a falhar, e você fala, puxa, de novo. E aquilo vai repetindo na sua mente, e você vai começando a desistir, começando a achar que você não vai dar conta, e aquele dente do siso fica preso por uma situação dessa. Tem a Marci também fazendo uma pergunta. Segundo dente do lado esquerdo superior. Mesmo Segundo usando... dente. Isso, segundo dente do lado esquerdo superior. Mesmo usando o aparelho, mesmo ficou usando? levemente em cima do terceiro dente. Está em cima do terceiro dente. Então essa é uma situação bem legal, tá? O que acontece é o seguinte, é esse dentinho aqui, ó. Uhum. Esse está em cima desse. Então, quem que falou isso? A Marci. Marci,
A Marci é uma pessoa que, assim, ela se faz de tudo pelo afetivo feminino dela. Então, se ela tem irmã, se ela tem mãe, se ela tem filha, ela vai fazer de tudo para esse afetivo feminino. Ela se doa a ponto de virar boba, porque o pessoal já começa a perceber que ela é super solícita, que ela quer fazer, que ela quer ajudar. Ela tem um prazer enorme por fazer tudo isso. Você já conhece a história, Laura? ela é minha amigona. Ah. Bom, se essa amizade é muito grande, é esse comportamento que ela tem com você. Ela se doa. O canino é o dente do sistema de ataque e defesa. Se o incisivo lateral está em cima dele, quer dizer que esse sistema dela está sendo desligado, ele está apagado no relacionamento com o feminino afetivo, as pessoas que fazem parte da vida dela, que ela gosta. Então ela vai se doar muito. E é assim, pergunta para ela agora, desculpa, eu esqueci o nome dela, perdão. Marci, alguma vez você já quebrou a cara de tentar fazer as coisas pelos outros e depois levar uma rasteirinha? Conta pra gente. Olha, já tá rindo, ela é bem isso, kkkk, ela tá rindo aqui, já te deu o yes, né? E ela contou aqui bem isso, né? Então, essa questão que elas têm um prazer muito grande de se doar para o outro, nesse caso, né? Aí alguém perguntou aqui, ó, deixa eu ver. Quando a gengiva aparece muito no sorriso e quase não aparece os dentes, tem alguma leitura sobre isso? Tem sim. Então vamos lá. Primeiro, o sorriso é aquilo que eu disse. O ideal seria que nós tivéssemos imagem aqui. Estou tendo que usar um extra conhecimento aqui para poder falar com vocês. Nós queríamos até um jeito de contar os dentes. Mas essa pergunta é simples. O problema é o seguinte, vamos dizer que a pessoa sorri assim, ó. Eu queria achar que ri assim, aparecer assim. Agora, tem gente que sorri assim. Ok, E mostra mais alto, tá? Eu não estou ridicularizando ninguém, estou só dando exemplos, tá? Então, o que acontece é o seguinte, veja, o dente é sua representação, seu eu. A sua gengiva é a sua intimidade. Então, veja, o normal é que as pessoas, na média, elas sorriem e mostram uma porção da gengiva. Dá um sorrisão, olha lá, deixa eu ver. Olha lá, tá vendo? A gente vê uma porção da gengiva da Laura. Então, ela vai continuar falando das coisas dela, expondo algumas questões da vida pessoal, ou coisa parecida, mas ela tem um lado que é reservado. A pessoa que ela mostra muito assim, ó. Fala tudo. Ela chega contando da vida dela, falando de tudo. Ela vai se abrindo demais. Por quê? Ela passa a ter uma certa autenticidade exagerada até. Né? Porque a intimidade dela está exposta, ela não tem problema de contar. Aí você fica olhando para aquela pessoa, ela está te contando coisas e fala assim, meu Deus do céu, ela já está falando isso para mim? Você fica até meio perdido. A gengiva representa a nossa intimidade. Né? Então você pega, por exemplo, a comunidade árabe. A maioria dos... assim. Travou. Tá bom. Travou? Agora foi. Você fala comunidade árabe. Você vê quase nada da gengiva deles. Né? Se você pegar alguns árabes assim, eu estou falando, ela está se misturando muito, né? Mas era uma cultura muito reservada. Tanto que tem aquela padrão e assim por diante. Tá então, é uma coisa assim, bem divertida a gente poder saber dessas questões simplesmente de olhar os dentes. Por exemplo, antigamente, o perfil japonês era assim. Você lembra algum japonês assim? Ó? Queixo grande? Mas hoje já não é mais. Por quê? Olha só onde entra esse processo. No Japão, na cultura tradicional, o esquema lá é patriarcal. Diferente do nosso. O nosso é matriarcal. A mãe assume o papel de educar as crianças, fazer tudo, e o pai, a responsabilidade dele é trabalhar e ganhar dinheiro. Isso foi constituído assim. Isso é o que estou falando. Isso é o esquema como foi feita a nossa sociedade. Principalmente nós que somos descendentes de europeus, né? Alemães, portugueses, italianos e assim por diante, espanhóis. Então nós temos essa concepção básica. Já o japonês, não, o esquema lá é patriarcal. O pai decide, o pai faz. Quando vai, por exemplo, tem a família. Então uma família tem 4 pessoas. O irmão mais velho é o que vai coordenar os outros todos da família.
Se for uma irmã mais velha, pula ela, vai para o irmão mais velho. Então, era assim que a sociedade foi constituída. Mas é assim que funciona hoje? De jeito Não. nenhum. Nas cidades japonesas, no interior do Japão, a mulher tinha que andar atrás do homem. Então, tipo ali, ó, ela andava lá atrás. Ela não podia andar, não podia nem pisar na sombra do marido. Olha que coisa É. esquisita. Ô, Rogério, eu tenho Diga. mais uns 14 minutinhos, porque assim, se eu deixar cair a live, ela não fica guardada, né? Só que eu tenho Certo. duas perguntas e eu queria Então, saber vamos se lá. a Vita tá por aí para deixar todos os teus contatos. Deixa aí. A Vita tá aí? Tá. Eu vou Tá. pedir para, talvez, mandar como mensagem, acho que pode ser. Eu vou pedir de Pode ser, ou mandar mensagenzinhas para a aqui, turma, já para elas manda o copiarem. teu. Eu falo, olha, Ô, Rogério, você tá ainda com a rádio, Rogério? rádio eu não estou mais. Ah, Agora é tá. tudo Tá no muito cedo. Spotify. Ah, agora como chama aquilo? Podcast. Podcast. É, esse negócio, Podcast. podcast. É chique agora o negócio, né? Se é É, chique, eu não sei, mas a gente tá lá. é que ainda nem eu sei se é direito esse negócio, né? Mas, É. Vita, deixa aí que a galera gostou muito, né? E pra gente, como terapeuta, tá sendo muito interessante esse estudo, né? Faz muito sentido. Só que tem duas perguntas ainda aqui pro Rogério. Vai lá, você É, me coordena tá o meu falando tempo que eu assim, falo muito, viu, Laura? não, tá maravilhoso. A galera vai querer 3 horas do quanto a live, ó. E quando tem retração de gengiva? Ah, ok. Isso é uma coisa bem legal. Quando a gengiva retrai. Então vamos lá, olha só. Eu vi algumas perguntas também, mas eu não quis pular você, tá, Laura? Estou seguindo aí. Olha só. Quando a gengiva retrai. Então, o dente é o fato. A gengiva é o que sustenta o fato, a gengiva e o osso. Quando começa a ter retração, quer dizer que esse fato não está bem sustentado. Tá? Vamos pegar uma situação. Aquele tipo de pessoa que, assim, ela quer se expor muito, quer botar as coisas que ela pensa, quer fazer todo mundo fazer o que ela acredita, ela quer que todo mundo faça, mas, na verdade, ela toma essas atitudes porque dentro dela ela é insegura. E ela quer que outros façam do jeito que ela faz, para que ela se sinta um pouco mais confortável na situação que ela está. Você deve conhecer muita gente assim, né, Laura? Aham, sim. Essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai ter retração óssea e gengival nos incisivos aqui, ó, que é os dentes da personalidade. Nossa, que Vamos pegar uma interessante. outra situação. Vamos dizer que a pessoa, ela quer mostrar que ela tem um poder financeiro muito bom, mas dentro de si, assim, ela está com o cobrador ligando para ela, não sei o quê, ela está cheia de dívidas e ela faz muita coisa para manter um status social grande. Então, a gengiva do dente correspondente, que é o 6, né? Se você contar qualquer um aqui, até o 6 para trás, é o 6, vai ter retração óssea e gengival. Aí o dente amolece e pode cair, né? Então, por que as pessoas idosas começam a ter retração óssea e gengival? Porque não são todos. Alguns idosos começam a ficar envergonhados de expor a realidade de termos de perda de beleza física, de termos de poder físico, de ter força para fazer as coisas, de perda em termos de poder econômico. E se ele não se entender que essa é uma fase da vida dele, que ele está passando, e se ele tentar se manter como se fosse jovem, uma aparência, um fictício disso, ele vai ter retração óssea gengival, o dente vai amolecer e ele vai perder o dente. Aí tem outra aqui, a doutora Luciana Dessotti. E os diastemas? Eu não sei o que é isso, diastemas. Então tá bom, diastema. Isso quem pergunta é dentista. Ah, tá, Diastema é quando os dentes estão separados. Tá? Diastemas é para existir nas crianças. Só. Tá? Crianças, dentes de leite, precisa ter dentes com diastemas, espaço entre eles. Os dentes têm que ter espaçados. Se não tiver, tem problema. Se a criança está respirando mal, ela está criando bagunça dentro da casa porque ela está sendo imperativa, ela está mandando na casa, está manipulando os adultos, e isso torna ela insegura e vira um problema para todo mundo. Tá? Então, se dente da criança está juntinho, está errado. Diastemas é para ter em crianças. Quer dizer até que idade esse diastema? Pode até no máximo 11, 12 anos. Daí já tem que começar a fechar. Entendi. Por quê? Nessa fase está chegando os últimos dentes permanentes. Aí está chegando os caninos. Os caninos chegam de 9 a 11 em média. Ele está descendo aqui. E é comum ter espaço entre os dentes da frente até essa fase, 9, 10, 11.
com a chegada dos caninos, que é o dente de sistema de ataque e defesa, precisa fechar esse mundo interior. Agora, a pessoa que na fase adulta continua com problemas de diastema, significa que o universo dela está aberto. Então, vamos supor que você tivesse diastema, Laura. E aí você fez o trabalhinho no queixo para ganhar. Eu dissesse para você, Laura, mas não ficou bom. Um exemplo. Nossa, isso ia parecer uma facada para você. Isso se você tivesse diastema. Entendi. Porque o seu mundo interior estaria exposto, aberto, desprotegido. Tá? Então, não pode deixar os dentes com espaço na vida adulta. Porque senão você vai ficar exposta e insegura e, de certa forma, à mercê de críticas alheias. E não é isso que você quer, você quer estar centrada. Nossa, que interessante. Ó, aí o Alan perguntou como chama esse estudo. Ele é muito interessante. O pessoal está amando essa live. Se chama biorreprogramação bucal. A Vita está passando aqui todos os nossos canais de comunicação. Nós temos já mais de 100 vídeos no YouTube. Você pode consultar, ver, saber. Nós temos no Spotify todos os nossos programas falando do emocional, do dente, do respiratório. Você pode saber mais a respeito também. Tem aí, acho que ela passou os telefones, caso tenha alguma dúvida, fala com a gente, que a gente está super à disposição. Nós temos uma missão aqui, eu estou exercitando a minha missão de levar para a humanidade uma melhor condição de vida. Esse conhecimento a gente quer espalhar, não quer ficar aqui fechado. Então, sim, estamos aqui. Eu fiquei muito contente quando a Laura me chamou para a gente participar aqui. Eu sou prova viva, porque o Dr. Rogério Pavan, ele tratou de mim num momento muito difícil, que eu estava com muitas dores. E realmente o tratamento dele eu recomendo assim de olho fechado. Se me perguntar um dentista, é o Dr. Rogério Pavan, tá? Então super recomendo. Até assim, na época eu não tinha tanto conhecimento de terapia, eu fiz um curso, né? Dessa questão dos dentes, mas para mim entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Agora está tendo sentido, né? Então, você está dando cursos ainda, Rogério? Continuo, claro. A gente tem cursos prontos, que se houver a necessidade de uma palestra ou curso ao vivo, estamos super à disposição. Aí tem material didático para a gente, desde material em papel, tem a parte de imagens que enriquece bastante a situação, né? Então, essas mídias assim ajudam muito, mas nós tivemos que ser criativos aqui para poder explicar para as pessoas, mas com imagem, como diz o ditado, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Foi maravilhoso, Rogério, gratidão imensa pelas informações, galera, terapeutas aí, a gente já sabe, o cliente sorriu, você já sabe qual que é a demanda emocional. Então, vamos fazer o curso com o Rogério. Quem quiser saber mais, o pessoal está perguntando, amanhã às 3 horas, 15 horas, nós vamos estar fazendo uma live sobre biorreprogramação bucal, explicando como que a boca interfere na respiração, na postura e na digestão. Quem quiser, estamos aí. Então, Vitor, você, não sei quem está manejando, me marca, que aí eu reposto no meu Instagram, tá bom? Para a galera ver. Tá bom? Joia. Gratidão, Vita. Beijão se você tá por aí também. Gratidão imensa. Eu gravo a live, tá? E aí depois eu vou subo ela no YouTube e no IGTV. Alô? Oi, cortou um pouquinho. Pode continuar. Eu gravo vai a live. No YouTube. Isso, eu ponho no YouTube e no IGTV, tá? Então amanhã já tá lá pra galera a galera continua assistindo, tá bom? Obrigada, viu? Então, beleza aí. Vamos ter como assistir depois. Que ótimo. Sim. Obrigado. Gratidão imensa, viu? Um beijo no coração. Gratidão, minha querida. Obrigado. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.